a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Abra a sua Bíblia sem mais delongas. A hora já não nos permite, mas eu creio que Deus irá falar aos nossos corações. O Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Álvaro também, grande cooperador do nosso ministério. Deus abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 até o 16. Eu quero ler com a igreja. Todos acharam? Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. E eis que no mesmo dia iam todos dele para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Amém? Todos os nossos assentos, glorificando e exaltando o nome do nosso bondoso Deus. Mas eu creio que você adentrou aqui nessa igreja com a finalidade de elogiá-lo. Se você não tem motivo, permita-me dizer que se você só entrou aqui nessa casa porque a mão do Senhor te conduziu a este lugar, mesmo em meio a tanta dificuldade que você passa na tua casa, que você passa na tua vida, é motivo de você elogiar a Deus, porque até aqui Deus ele tem mantido você de pé. Então você tem mais do que motivo suficiente para adorar e bendizer ao nome daquele que vive e reina para alguns irmãos preferem adentrar num templo que tenha uma aparência estética, num templo que tenha toda a indumentária e percussão para chamar a atenção. Digo a você nesta noite que aqueles que assim o fazem se assemelha àquela mulher samaritana pela qual foi repreendida por Jesus, aonde Jesus disse para ela: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Muitos acreditam, Álvaro, que adentrando no templo, aonde tem todo o aparato, aleluia, para poder adorar a Deus, acreditam ser aquele motivo suficiente para adorar a Deus, aleluia. Mas aprendemos com um homem chamado Salomão que a aparência estética não é nada. A Bíblia irá nos dizer que o homem que construiu o maior templo construído, aleluia, pela mão do homem, tinha a maior riqueza empenhada naquele lugar. A Bíblia diz que após a construção daquele templo, Salomão ele vai olhar por fora, vai caminhar por dentro, pastor, vai observar toda a beleza e toda a estrutura arquitetônica, mas ele vai ficar inquieto, porque ainda faltava uma coisa. A Bíblia diz que inquieto ele ficou, mas agora ele vai convidar homens para poder prostrar o joelho no chão e clamar ao Deus do céu, dizendo: Senhor, entra neste lugar, pois sem a tua presença este lugar não é nada. Aleluia. Não adianta ter aparência estética, não adianta ter os maiores aparatos, se ali não tiver a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus há tudo, e neste lugar tem a presença de Deus. Quem pode sentir, levanta a mão e adore ao nome do Senhor. Se você não tinha motivo, agora você tem alegre o teu coração, porque você está aonde a presença de Deus está. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria nessa noite
que está submisso ao tema, a verdadeira esperança da igreja. Porque nós vivemos dias em que a mensagem cristocêntrica, a verdadeira mensagem, ela tem sido ocultada e sendo substituída pelo emocionalismo. Há quem diga que o culto que tem um movimento ou roda ou gira, eu gosto do mistério também. Eu sou pentecostal, mas eu entendo que eu não posso me limitar nisso e entender que isso é o suficiente para a minha vida. Infelizmente, muitos de nossos irmãos têm perdido a sua visão espiritual do que realmente o que é servir a Deus, o propósito da nossa existência. Muitos dizem e acreditam que não sabem por que existe. Infelizmente, alguns de nossos irmãos não sabem o porquê foram vocacionados por Deus, não sabem o porquê estão na presença do Senhor. Mas eu gostaria de chamar a atenção, a nossa atenção, para o que a Bíblia, para o que Deus irá nos trazer nesta noite. O livro de Lucas, ele é um livro peculiar dentre os evangelhos. A Bíblia diz que dentre os evangelistas que compilaram o evangelho, Lucas, ele era o único que não possuía a nacionalidade judia. A Bíblia diz que pela legislação ele não poderia de maneira nenhuma se atrever a escrever sobre um povo seleto e eleito por Deus. Era inadmissível para um judeu, alguém considerado gentil, tocar em sua cultura, em suas tradições, se atrever a escrever acerca do seu Cristo e do seu Deus. A Bíblia diz que quando Deus ele escolhe, ele olha com um olhar diferente. Lucas foi um desses que foi apanhado por Deus, não olhando a sua nacionalidade, não olhando para onde ele habitava, não olhando para a sua cultura, porque quando Deus ele chama alguém, ele chama e está chamado, porque quando Deus ele escolhe alguém, está escolhido. Deus ele não olha, aleluia, aparência estética. Entendemos isso pela ótica da Bíblia, que Deus ele olha o seu interior. Lucas ele é escolhido por Deus e agora ele vai iniciar na sua jornada e na sua trajetória como sendo um pesquisador, não somente um médico, mas agora um arqueólogo, um pesquisador, historiador, entendendo, querendo entender a história, pois ele não viveu junto com Cristo, ele não caminhou com os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que agora Lucas ele vai começar a caminhar por onde Jesus andou, pesquisar as coisas que Jesus vivenciou, e a Bíblia vai nos dizer que no meio da sua jornada de como pesquisador, ele vai ter um real encontro com Deus. No livro de Atos irá nos contar essa verdade, que ele começa como ímpio, mas no decorrer da história, agora o seu coração se converte ao verdadeiro Deus, o poder do conhecimento, o poder daquilo que João vai escrever: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendemos então que no meio para frente agora, Lucas, convertido ao cristianismo, vai começar a entender a história, as motivações em que levou a Jesus a vir na face da terra, entender o propósito do reino, entender o propósito da salvação. Dentre os capítulos que vai discorrer o Evangelho de Lucas, iremos encontrar um capítulo que nós lemos, nós iremos entender, dentre os Evangelhos, que a vida e a história de Jesus era dividida em pelo menos 3 partes, do seu nascimento até os 13 anos. A Bíblia vai contar pouco sobre isso, vai dizer somente que Jesus nasceu e depois fugiu para o Egito. Depois Jesus aparece na história, já se apresentando ao Sinédrio para evidenciar a sua nacionalidade judia. No Bar Mitzvah, a Bíblia diz que a segunda fase da vida de Jesus vai contar da sua
sua adolescência nada. A Bíblia vai narrar enquanto isso. Alguns estudiosos irão dizer que dos 14 anos aos 32, Jesus ele caminhava pelas cidades aprendendo da cultura, estudando acerca do Evangelho, de como poderia pregoar naquela cidade. Lembrando que Jesus, embora sendo Deus, Jesus também era 100% homem, e como homem Jesus não fugiu de suas obrigações. Como homem Jesus estudou, e hoje tem crente que não gosta de estudar. Como homem Jesus frequentava os cultos, e hoje temos crente que não gosta de frequentar. Como homem Jesus ele adorava e ensinava sobre adoração, e hoje tem crente que não gosta de adorar e impede de adorar aquele que estão para poder adorar. Entenda uma coisa: se Jesus ele fez, quem somos nós para negligenciar a fase do estudo, aleluia, da verdadeira devoção a Deus? A Bíblia vai nos dizer que a terceira fase do ministério de Jesus vai iniciar dos seus 30 anos até os seus 33. A Bíblia diz que ali ele inicia o seu ministério da pregação, ali ensinando acerca do reino. Nós aqui queremos falar, por conta do tempo, acerca da última fase do seu ministério, ou do último período do seu ministério. A Bíblia diz que Jesus ele conhece a morte. O propósito da sua vinda é cumprida no Calvário. A Bíblia diz que por pelo menos 3 vezes, em lugares diferentes, Jesus ele vai falar acerca da necessidade da sua morte e também da necessidade de sua ressurreição. Iremos ver essa verdade em Mateus capítulo 16, o verso 21, no Monte Hebron, e a segunda vez no Mateus capítulo 17, o versículo 22, e em Mateus capítulo 20, o versículo 17. Jesus sempre falando a mesma mensagem ao ouvido daquele que estavam ali próximo, que Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia também iria ressuscitar, que Jesus iria se entregar na cruz, mas era para ficar tranquilo e ter bom ânimo, que ele iria também retornar. A Bíblia diz, irmãos, que aos ouvidos dos seus discípulos as palavras de Jesus foram mal interpretadas. Quando Jesus ele nasce, a profecia se cumpre. Agora toda a nação, todos os habitantes de Jerusalém agora tem a sua esperança renovada, pois eles esperavam o Redentor, esperavam aqueles que viriam livrá-lo de todo o sofrimento que estavam passando. Mas eles cometem um erro grande, pastor. Qual foi o erro que eles cometeram? A ótica em que eles enxergavam a mensagem de Jesus e as profecias que foram profetizadas eram meramente carnais e temporais. Iremos perceber que agora aquele povo deposita em Jesus agora uma esperança temporal, pois eles viviam oprimidos, preste atenção, pelo tirano governador daquela época. Então, devido ao sofrimento com que eles sofriam, eles esperavam que Jesus agora libertasse tão somente daquilo que eles estavam passando naquele momento, trazendo para os nossos dias de hoje. Jesus era apenas um líder partidário com boas propostas naquela época. Naquele tempo existiam pelo menos 3 partidos políticos: os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, que se apresentavam como os principais, com propostas plausíveis para aquela comunidade. Jesus então aparece como sendo mais um na vista daqueles que estavam ali. Entendemos que nos dias de hoje, muitos de nossos irmãos não agem de maneira diferente, esperam somente Jesus, pastor, somente
neste tempo, que Jesus ele pode abrir uma porta, de que Jesus ele pode abrir, aleluia, uma porta de emprego, de que Jesus ele pode me dar uma casa, de que Jesus ele pode me dar uma vida melhor. Ninguém, aleluia, desse que nós estamos citando, enxergava Jesus como sendo o Salvador, como sendo o Redentor, como aquele que viria para poder restaurar a aliança que fora quebrada pelo pecado. Ninguém enxergava Jesus como sendo aquele que traria a salvação para todos aqueles que nele criam. Eu tenho uma mensagem de esperança para nossas vidas nessa noite. A verdadeira esperança da igreja, ela não está limitada, aleluia, naquilo que podemos alcançar ainda nessa terra. A verdadeira esperança da igreja não está limitada em um bem-estar social. A verdadeira esperança da igreja, ela está na confiança de que um dia tudo isso aqui irá acabar, mas para aquele que está em Cristo haverá uma esperança eterna, o céu de glória que está preparado para aquele que crê no nome do Senhor. Tudo isso vai passar, toda alegria nessa terra vai passar, mas a alegria eterna só haverá para aquele que confessou a Cristo como Salvador. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele segue seu ministério, explicando o propósito do reino, até que o dia de sua morte chega e a desesperança, o desespero bate ao coração dos seus discípulos, de maneira que o capítulo ao qual nós lemos, iremos ver dois deles caminhando para a sua cidade ou para a sua aldeia, entristecidos, decepcionados, agora indo para o seu lugar. A Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e vai começar a dialogar com eles. Obrigado, Deus. Pastor, meu nome foi usado por Deus quando falou que há momentos que parece que Deus está calado, enquanto na verdade somos nós que não compreendemos o agir de Deus. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar com eles, e como uma pessoa qualquer, ele vai tratar Jesus e vai dizer: és o único que está aqui e negligencia os fatos ocorridos. Jesus, o Nazareno, aleluia, Deus, aquele a quem nós esperávamos, Meu Deus. que haveria de redimir a Israel. Iremos ver que quando a verdadeira esperança nos é ofuscada, porque os nossos olhos estão fechados, o desespero começa a bater, porque não compreendemos a verdadeira essência do Evangelho. O Evangelho nunca foi para poder conceder ao homem um bem-estar social. O Evangelho nunca foi para poder conceder ao homem uma alegria nesta vida. O Evangelho nunca foi para poder condicionar ao servo de Deus a ter uma vida regalada aqui nesta terra. Não. Paulo ele vai dizer: se esperarmos Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, pois o propósito principal do Evangelho é restaurar a aliança que fora quebrada pelo pecado e livrar a minha e a tua alma do inferno e da condenação.
A Bíblia diz que quando não compreendemos o Evangelho, os nossos olhos estão fechados. Como assim, pastor? Olhos fechados lá na presença de Deus? Infelizmente acontece, pastor. Meu Deus. Jesus ele ensina aos discípulos essa grande verdade ainda no sermão da montanha ou no sermão do monte. Iremos observar que no Evangelho de Mateus, Jesus ele vai vocacionar os discípulos e logo em seguida Jesus vai ensiná-los. Jesus ele não vai vocacionar e ungir a apóstolo. Jesus vai escolher e educá-los no Evangelho. Essa fase não pode ser pulada. Então quem quer servir a Deus e não quer aprender, não serve para poder servir. Ponha isso na tua cabeça. A Bíblia diz que Jesus ele ensina a seus discípulos. Iremos ver que no capítulo 7 Jesus ele vai tocar principalmente nesse assunto. Lembrando que Jesus ele não estava falando para ímpio, Jesus estava falando para crente. Então nós iremos ver Jesus ele falando sobre os dois fundamentos, capítulo 7. Glória a Deus. Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, assemelhado é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia, e bateu o vento, veio a tempestade, bateu contra aquela casa, e grande foi a sua queda. E da mesma forma Jesus ele vai falar: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhado é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e bateu o vento, veio a forte chuva e tempestade, e aquela casa não pôde ser abalada porque estava edificada sobre a rocha. Percebe-se que os dois ouviram. Será que tem isso dentro da igreja? A diferença estava em que um entendeu o propósito do Evangelho e entendeu que Evangelho não é teoria, Evangelho é vida prática. Esse negócio de crente dizer: pastor, eu estou na igreja, mas eu quero ficar no meu canto, não é de Deus, porque todo aquele que for chamado por Deus, for chamado para a obra. Essa é a verdadeira compreensão do Evangelho. Não adianta ouvir e não querer praticar. Iremos ouvir que Jesus ele vai ainda nos versículos posteriores, vai ministrar outra parábola e falar sobre a porta estreita. Para quem ele fala? Para crentes. Mas infelizmente somente alguns compreenderam o propósito do Evangelho, pastor. Isso deveria alegrar o nosso coração, que lá lutamos e primamos pela verdade independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que nós deveremos preferir entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduzirá para a perdição. E a Bíblia é bem enfática e incisiva, vai ser: e muitos serão o que passarão por ela. Tem gente que olha e diz: a igreja está vazia, mas a igreja vazia é sinal, aleluia, é um dos sinais, eu posso assim dizer, de que aquela igreja é verdadeira e zela pela palavra de Deus, porque a Bíblia não fala que muitos irão para o céu, mas vai dizer que muitos irão para a condenação e para o inferno. Por quê? Porque preferem o evangelho de facilidade, estão com os olhos fechados para a verdade do evangelho, não compreenderam que a verdadeira esperança da igreja não pode ser limitada, aleluia, pelo arrepio na pele, quando o louvor é cantado, não é limitado, aleluia, quando o meu emocional é aguçado, não. A verdadeira esperança da igreja é quando eu entendo que Cristo em sua morte nos livrou do inferno.
que a nossa alma tem por Cristo Jesus, aonde não é pregado o verdadeiro evangelho, aleluia, há um amontoado de pessoas caminhando com passo largo para a perdição, mas aonde é pregado o evangelho de Deus, temos a esperança, aleluia, que a nossa alma é saciada, a nossa esperança é aguçada, e entendemos que o céu nos aguarda para a glória de Deus. Quem está entendendo, dá glória. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso deveria ser motivo para nós pularmos e rodarmos, para nós falarmos em mistério e sair saltitando pela igreja, entendendo, aleluia, que há um céu de glória esperando para os verdadeiros adoradores que adoram a Deus, aleluia. Não só quando o corim de fogo é tocado que adora a Deus, aleluia. Não só quando sente um arrepio na pele, mas adora a Deus em primeiro lugar, por entender, aleluia, que existe um céu esperando por ele, mediante a tanto sofrimento. A Bíblia diz que a glória que há por vir não se compara com o tempo presente, aleluia. Tudo aquilo que passamos hoje não se compara com o céu que estamos esperando. Será que você pode entender essa verdade? A Bíblia diz que aqueles discípulos estavam com os olhos fechados. E quem tem olhos fechados é fácil se decepcionar. Jesus havia falado, e quando Jesus ele fala, a fala de Jesus soa como uma promessa. Jesus por 3 vezes em lugares diferentes falou: eu vou, mas eu volto. E sendo uma ordem de Jesus, uma promessa de Jesus, isso deveria deixar o coração dos discípulos acomodados, deixar o coração dos discípulos tranquilos, porque eles iriam entender de que Jesus, o enviado de Deus, havia falado, e se essa fala de Jesus soava como uma promessa, era impossível dela ser revogada. Permita-me te dar uma palavra nessa noite e dizer para você: acalma o teu coração, porque aquele que te prometeu, ele haverá de cumprir em todas as suas promessas. Então aquieta seu coração, não deixa o desespero tomar conta da tua vida. Por mais que você, dentro dessa situação, não saiba o que fazer, Jesus ele sabe. Por mais que você não saiba para onde ir, Jesus ele te diz hoje: aquieta-te, porque eu entro com providência na tua vida. Não se desespere, pois a mão do Senhor está movimentando. Jesus havia prometido, e aqueles homens não conseguiram crer. E o motivo principal era aonde muitos de nossos irmãos estão caindo hoje. Meu Deus, meu Deus. Servindo a Deus para satisfazer os seus próprios caprichos, servindo a Deus da maneira que bem entende. Eu sirvo a Deus, pastor, mas eu sirvo do meu jeito. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Não, irmãos, ninguém que serve a Deus, nenhum que é nascido de novo, pode servir a Deus do jeito dele. Se servimos a Deus, se pelo Espírito fomos regenerados, se fomos comprados pelo sangue, entendemos que a nossa vida não é mais nossa, mas a nossa vida é daquele que pagou por ela, e para ele nós começamos então a viver de maneira tal a negarmos a nossa vontade, a rejeitarmos os nossos deleites para podermos fazer a vontade de Deus. Quando isso não acontece, a decepção vem. Vai embora, pastor. Estou há tanto tempo servindo a Deus e a minha vida não muda. Estou há tanto tempo na casa de Deus
sempre na mesma, não muda porque você ainda não compreendeu a essência do Evangelho. O Evangelho, aleluia, é uma passagem direta do inferno para o céu. O que vem no meio do percurso não interessa, o que interessa é aonde nós iremos chegar. O céu nos foi garantido por Cristo Jesus, e esta alegria que deve irradiar o nosso coração, se é para se alegrar em Deus, aleluia, que seja pela esperança e pela certeza de que um dia iremos encontrar com aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para uma tão grande ceia ao lado dele. Glória a Deus. Desse jeito, Pai. Enquanto estivermos invertendo os valores, iremos externar esta verdade, que não compreendemos o Evangelho. Enquanto estivermos invertendo os valores, iremos evidenciar aquilo que está em nosso coração. Jesus, ele ensina para os discípulos: buscai, Mateus capítulo 6, em primeiro lugar,